Foi, senhor. Pessoal, hoje a gente vai estudar gravitação universal. Então, Newton, ele ficou intrigado com o problema. A maçã caiu da árvore. Ele pensou, o que faz a maçã cair da árvore? Que força atrai a maçã do topo da árvore até o chão? Então, ele descobriu que todos os corpos, eles têm uma força que se chama força de atração, que é a gravidade, né, que a gente conhece hoje em dia. Então, o que mantém um planeta em órbita do Sol é a gravidade, ou seja, uma força de atração. Então, tanto a força que um corpo de massa emisão faz um corpo de massa emisinho, é a força que esse corpo faz de emisinho faz no corpo de emisão. Então, é um par de ação e reação. Então, a força de gravidade é ação e reação. Tanto a força que um corpo faz no outro, o outro corpo faz nele. Então, como que a gente calcula essa força? Essa força ela é calculada por G, que é uma constante, a massa de um corpo vezes a massa do outro, dividido pela distância entre os centros dos corpos ao quadrado. Então, a distância em relação ao centro do corpo. Então, essa constante ela é chamada de constante universal da gravitação universal. Ela mede 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, como ela é uma constante universal, ela é válida em todo o universo, independente dos corpos que a gente está lidando. Então, todo corpo ele tem gravidade, ou seja, ele tem um campo gravitacional. Você tem um campo gravitacional, porque você tem massa, então você atrai outros corpos. Só que a gravidade, dentre todas as 4 forças da natureza, é a força mais fraca. Só que, em termos espaciais, ela é quem rege os movimentos. Então, esse campo gravitacional, ele atrai a gente em direção, no caso, ao planeta. Então, para a gente calcular a gravidade com que a gente é atraído para o centro do planeta, o que a gente faz? A força com que o planeta atrai a gente é o nosso peso, ou seja, massa vezes gravidade. Então, se a gente igualar esse peso à força da gravitação universal, a gente tem o quê? O peso, que é massa vezes gravidade, é igual a G, μ, sobre R ao quadrado. As duas massas são iguais, a gente pode cortar. Então a gente vê que a gravidade com que o planeta atrai a gente em direção ao centro dele é a constante da gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pelo raio, ou seja, o raio do planeta. Porque como a gente está em cima da superfície, a gente considera o raio do planeta. Outra coisa que a gente pode calcular também é a velocidade de órbita, ou seja, se a gente lança um satélite em órbita do planeta, a gente consegue calcular com que velocidade ele vai orbitar o planeta. Fazendo isso, é possível a gente conseguir colocar satélites em órbitas geoestacionárias, ou seja, não importa se ele está girando ao redor do planeta, sempre vai estar em cima da mesma posição. Então, se a gente considerar a força agora como a força resultante centrípeta, então, como segundo a lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, e a aceleração, a gente considerar a aceleração centrípeta, vai ser massa vezes a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Vai ser igual a G, μ sobre R ao quadrado. Esse R a gente corta com esse R ao quadrado, essa massa a gente corta com essa massa. A gente acha que a velocidade orbital é a constante da gravitação universal vezes a massa do corpo que está sendo orbitado, dividido por a distância do corpo, ou seja, o tamanho da órbita. Então, dependendo da localização que a gente coloca o satélite, a gente tem uma velocidade. Se essa velocidade for igual à velocidade de rotação da Terra, o satélite vai ser geoestacionário. E tem um negócio chamado também velocidade de escape, é o tanto de velocidade que a gente precisa adquirir para conseguir sair do planeta. Então, se a gente considerar que a energia mecânica, a energia cinética mais energia potencial, e a energia cinética é mv² sobre 2, e a energia potencial é menos G, μ sobre R, que é a mesma coisa que a gente pegar, porque lembra que quando a gente calculou a energia potencial é mgh, então a gente calcula, a gente pega isso daqui, multiplica por m e multiplica por h, no caso o h é R, então a gente chega menos G, μ sobre R. Então, como a gente pretende tirar o objeto do planeta,
a nossa energia mecânica tem que ser zero. Por quê? A gente precisa que o corpo esteja numa distância muito grande. Então, a energia potencial, como ela depende da distância, vai ser zero. E a energia cinética, a velocidade também vai ter que estar zero quando o corpo sai do planeta. Então, ela também vai ter que ser zero. Então, como a energia mecânica é zero, a gente consegue igualar tanto a energia cinética como a energia potencial. Então, mv² sobre 2 vai ser igual a G, Emin sobre R. Então, a gente acha que a expressão que define a velocidade para escapar da gravidade do planeta é a raiz quadrada de 2, a constante da gravitação universal, vezes a massa do objeto, sobre R. No caso da Terra, a gente precisa de uma velocidade de 11.180 metros por segundo. Se a gente multiplicar por 3,6, vai dar em torno de quase 40.000 km por hora, que a gente precisa de velocidade para sair do planeta. Então a gente vê quão rápido é um foguete para conseguir sair da gravidade da Terra. Agora, no caso do buraco negro, como é um objeto muito massivo, essa velocidade é maior do que a velocidade da luz. Por isso que nem a luz consegue escapar da gravidade do buraco negro. Então, por isso que ele é negro, ele não emite luz. Pessoal, deu para entender?